vocês estão? Olha, trouxe para vocês um vídeo com as 4 semanas do pet número 5. Tá bem simples, mas espero ajudar vocês. Se liga na minha dica. Hello everybody! Good evening! How are you? Tudo bem, sexto ano? Se liga na minha dica, tá na área para ajudar vocês com o pet número 5. Yes, pet number 5. Eu vou fazer um vídeo contendo as 4 semanas, então eu vou mostrar as 4 atividades. Eu vou fazer vai ficar um pouco grande, não deixe, mesmo eu resumindo, mesmo eu tentando ser mais breve, fica um pouco grande, né? Ele não diminui tanto de tamanho, mas não é para assustar vocês, porque é um tamanho grande, mas que contém as 4 semanas. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, o que acontece? Vai ser um vídeo um pouco diferente daqueles que vocês já estão acostumados, onde eu explico tintim por tintim, né? Ensinando toda a matéria. Aqui o meu foco vai ser realmente corrigir, ou seja, ensinar como se faz cada pergunta. Então, por isso que eu vou ser um pouco mais prática. Aqueles que forem meus alunos, se ainda persistirem com dúvidas, podem me chamar. Mesmo aqueles que não forem meus alunos, se quiserem me deixar um recadinho que eu puder ajudar, vou ter o maior prazer. Então, desde já, deixe o seu like, chame o seu amigo, né? Compartilhe esse vídeo com quem está precisando aprender, com quem está precisando de ajuda. Deixe o seu feedback, né? Deixa um feedback para mim mostrando se está legal, se não está, o que está precisando melhorar, né? O que você está precisando aprender. Então, vou ter maior prazer em ajudar. Então, conto mesmo com vocês, ok? Let's go with me. Vamos lá. Week number 1, semana número 1, ok? Aqui na semana número 1, nós temos, tá, um texto. E esse texto, ele contém gravuras, tá? Ele não é simplesmente a linguagem verbal, com palavras. Ele também tem a linguagem não verbal, imagens. E ele fala de redes sociais, ele fala de tecnologia. Como assim ele fala? Não é que ele fala, ele demonstra que esse texto, né, que essa, né, imagem, que esse assunto foi publicado em uma rede social, ok? Ou seja, na social media. Ou seja, quando eu falo de tecnologia, quer dizer que ele foi publicado em alguma das tecnologias que a gente usa, ok? Vamos lá. O que acontece? Temos várias palavras cognatas, que são as palavras transparentes. Temos várias palavras conhecidas, que são aquelas que vocês já estão cansados de saber. Tem as imagens, tem, né, todo o suporte para você saber do que se trata. Então, por isso que eu não vou ficar traduzindo tudo aqui, não. Nós vamos para as perguntas e à medida que eu for ajudando vocês, né, nas perguntinhas, eu vou explicando uma ou outra palavra em inglês, que é o nosso objetivo aqui, tá bom? E espero conseguir ajudar mesmo vocês, ok? Responda as questões em português. Lembrando que algumas perguntinhas aqui vão estar até repetidas, tá, gente? Vocês vão ver depois. A partir da análise dos elementos verbais e não verbais, verbais, palavras, frases, não verbais, imagens, ilustrações, né, sinais, símbolos, né, dessa ilustração, né, do que a gente viu no início aqui da semana 1, podemos concluir que se trata de uma postagem no Instagram. Então, lembra que eu falei de tecnologia, rede social? Então, quer dizer que isso aqui foi postado, foi colocado, publicado, tá? Foi publicado onde? No Instagram, no Twitter, Facebook ou Snapchat? No Snapchat. Olha, gente, não vou entregar a resposta de mão beijada, apesar que é bem simples. Vou dar algumas dicas para você saber. Primeira dica, no Instagram, eu tenho, né, naquela página lá do Instagram, seja pelo computador, seja pelo celular, eu tenho aqui como fazer uma publicação desse tipo, e fica aqui em cima o curtir, o seguindo e compartilhar, e aqui do lado, né, sobre eventos, fotos, vídeos, comunidades, etc. O Instagram tem isso. Essa aqui é a cara da janelinha do Instagram, do aplicativo do Instagram. Outra coisa, o Twitter normalmente é um aplicativo para você mandar recadinhos por frases, depoimentos, pequenos parágrafos com algum comentário, algum desabafo. E isso aqui não tem nada a ver com desabafo, até mesmo porque tem imagem. E o Twitter não tem imagem, tá? Facebook. Hoje em dia as pessoas usam pouco
Apesar que o Facebook, com essa questão de aula online, questão de curso online, ele voltou com um pouquinho a ficar na vibe das pessoas. E o Facebook, ele tem comunidades, ele tem grupos, tem como ter imagens, né? Normalmente tem informações na esquerda da gente, né? Do lado esquerdo, né? Ele também tem lugar para curtir, comentar, compartilhar e assim por diante, tá? Lá tem como ter a imagem. Ele é um pouco parecido com o Instagram, porém o Instagram é mais resumido que o Facebook. O Snapchat eu não uso, mas eu tenho quase certeza que ele é mais para vídeos e também para coisas rápidas, tá? São as dicas que eu pude dar a princípio, mas outras dicas que eu vou dar para vocês. Lembram que eu disse que sempre aqui abaixo do texto, da imagem, né, onde eu estou passando o cursor aqui, fica a data que foi, né, publicado, né, quando foi acessado, né, quando foi disponível isso, a fonte, né, que é a origem, a bibliografia, né, de onde foi tirado esse assunto aqui. Aqui pode contar, pode revelar isso aqui para vocês, ou seja, revelar onde, né, de onde que eu consigo ver essa publicação. Ah, Érica, mesmo assim ainda estou em dúvida. Olhe pelas cores aqui, né, da publicação. Ah, Érica, ainda estou em dúvida. Assim, mas eu tenho os 4 aplicativos. Acesse eles e olhe as características. Vai ajudar bastante você a entender de qual que a gente está falando, tá? Esse joinha aqui, por exemplo, ele é comum, né? Esse jeitinho aqui de ficar esse joinha, esse coraçãozinho aqui, é bem comum num desses aplicativos, tá? Vamos lá. Number 2. Qual o nome da página que fez essa postagem? Olha, galera, se eu sei, tá, gente? Se eu sei que é uma postagem em tal aplicativo, eu vou saber também qual página que fez isso, essa publicação, tá? Só que o que acontece? No caso aqui agora já não é a página aplicativo, é o nome de quem publicou. Por exemplo, foi eu que publiquei, foi a escola que você estuda, foi o banco. Quem que publicou? Foi o jornal, né? Foi a Rede Minas, tá? É como se fosse a página, no caso, por exemplo, se você tem o Instagram, aí lá no Instagram vai ter às vezes uma loja, né? A pessoa está usando o Instagram, por exemplo, né? O aplicativo, a postagem vai estar no Instagram, mas a página que está postando vai ser a loja, a escola, a pessoa, o artista. A mesma coisa acontece aqui. Você já vai descobrir. Ah, Erika, eu já falei lá em cima, já marquei lá em cima onde foi postado. Mas quem publicou? Tá? Normalmente, o ícone, né, vai vir uma foto maior, uma menor, mostrando quem fez, que é o título, que é o responsável pela página, responsável pelo conteúdo, tá bom? Vamos lá. Number 3. O que significa WHO? WHO, que é o World Health Organization. A palavra organization é uma palavra cognata ou palavra transparente, que quer dizer organização. Essa aqui, mesmo se eu não traduzisse, seria fácil vocês conhecerem, porque é uma palavra cognata, ok? A palavra world é uma palavra que vocês já devem ter visto por aí, né? Tem vários joguinhos com essa palavra, filmes, entre outras coisas, né? Health, tá? É uma palavra que está muito na mídia também atualmente, tá? Eu não vou traduzir para vocês, porque se você pegar o dicionário ou for mesmo lá no Google Translator, ele vai te mostrar na ordem certinho o significado certinho dessa expressão. Então, é bem simples, é bem fácil, ok? Number 4. Relacione as duas colunas. Cientistas, técnicos de laboratório, médicos e enfermeiros. E aqui, nesses parênteses, está explicando quem são, que horas trabalham, que dias trabalham, o que eles são responsáveis, né? Pelo que eles são responsáveis. E aqui em cima está falando justamente deles. Para ajudar vocês, eu vou demonstrar quem são esses profissionais, tá? Só isso que eu vou dizer. A tradução vai ficar por conta de vocês, ok? Scientists, cientistas. Lab technicians, técnicos de laboratório. Nurses, enfermeiros ou enfermeiras. Doctors, médicos ou médicas, né, doutores. E aqui explica exatamente o que está lá embaixo.
tá? Aí vocês vão ver questão de dias, tá? Questão de horas, questão de funções, tá? Então, assim, tem palavras cognatas, igual aqui, ó, coronavirus, heroes, tá? Então, assim, protect. Então, assim, tem várias coisas aqui que ajudam vocês a entender, tá bom? Vamos lá para a próxima question. Volte novamente à ilustração. Cada quadro apresenta sentenças como, né? Are working. Isso significa que essas sentenças estão em qual tempo verbal? Vocês do sexto ano, né, já aprenderam aqui comigo, tá? Mesmo que não tenham visto em sala, apareceram outros pets que trabalham sobre isso, então eu já falei sobre esse tempo verbal, tá? A pessoa que for estudar esse tempo verbal, ela tem que ter em mente que ele é formado pelo verb to be no presente, que é o are, aqui foi usado are, lembrando que o are é o verb to be no presente, plural, né? E lembrando que o verb to be significa ser ou estar. E aqui o verbo principal, que é o work, trabalhar, funcionar, né? Ele tá aqui com o ing, né? I-N-D. O ing, que é o ing, ele é o gerúndio em inglês. Então, ó, work, trabalhar. Mas com ing, trabalhando. Work quer dizer funcionar também. Então, com ing, funcionando. Eu vou falar aqui que ser funcionar ou estar funcionando? Né? Ser funcionando, como é que eu vou falar? Estar funcionando, porque não existe ser funcionando ou ser funcionar, tá? Vai ser estar trabalhando, estar funcionando. Quando eu falo de coisas que estão acontecendo, vou falar de coisas que estão em progresso, coisas que são contínuas, tá? Então, sempre que você vê a formação de um verbo to be no presente, mas um verbo principal com ing, vai estar falando de ações que estão acontecendo agora, neste momento, tá? Essa resposta eu já vou dar para vocês, que é o present continuous, é o presente contínuo, que fala de ações que ocorrem no tempo presente, tá? Ações que ainda não terminaram, ações que estão o quê? Acontecendo, elas estão em progresso, por isso que são contínuos e por isso que é chamado de presente contínuo. E sempre formado dessa maneira que eu disse, com o verbo to be, mas o verbo com ing. Para aprender e entender mais, pesquise no livro, no caderno ou na internet, tá bom? Vamos lá? Week number 2. Na week number 2, eu tenho uma comic strip, né? Uma strip comic, tá? Da Turma da Mônica, né? Da Mônica's Gang. Lembrando que o título da turminha da Mônica, Mônica's Gang, tá? Aqui, gente, só de olhar, eu já vejo o que a Mônica tá querendo fazer. E essa tirinha, se você pesquisar na internet, você consegue encontrá-la em português. Tem um site que tem as tirinhas em português e em inglês, tá? Aí aqui, galera, vamos lá. Number 1. O que significa a expressão ladies and gentlemen em português? Se necessário, consulte um dicionário bilíngue. Bilíngue, 2 línguas, tá? Inglês, português, que é o dicionário que vocês têm em casa. Mas eu vou ajudar vocês. Quando vai ter um show, uma apresentação, no Oscar, por exemplo, num teatro, você está assistindo um filme, tá? Ladies and gentlemen, ou seja, senhoras e senhores, tá? Ladies é uma forma de tratamento para as mulheres, né? E gentlemen é uma forma de tratamento para os homens. É uma forma educada, uma forma polida, tá? E é comum em apresentações, tá? Isso aqui é uma brincadeirinha, né, no caso, porque é uma tirinha, mas é uma expressão que você vai ver em muitos espetáculos, ok? Vamos lá. Number 2. O que a Mônica diz que vai fazer? Traduza o balãozinho da Mônica. Ou seja, tente entender o sentido. Mas só de olhar, o que vocês imaginam que ela vai fazer? A imagem conta muito. Lembram que eu já disse para vocês? Tentem fazer a tradução não somente pelas palavras, mas também pelas imagens, pelas ilustrações, tá? Mas a tradução aqui tá bem fácil, porque o primeiro balãozinho praticamente já traduzi para vocês, tá bom? Number 3. Qual truque a Mônica faz? Super fácil, super fácil. Até mais do que é o truque mais básico, mais simples e mais comum, né? E vocês também podem ver diretamente, que novamente eu digo, a imagem conta muito, tá bom?
Number 4. Qual a reação do Cebolinha e do Cascão? Por que eles agiram dessa forma? O Cascão e o Cebolinha aparecem na tirinha, aparecem nessa apresentação da Mônica, só que quando a Mônica faz a mágica, eles fazem uma coisa, eles têm uma reação. Qual que é essa reação? E por quê? Essa reação, gente, deles, o motivo dessa reação, só quem lê a tirinha da Mônica, só quem conhece as historinhas da Mônica, né? Quem conhece as características dos personagens que vai saber responder. Essa resposta não está nessa tirinha, ela está no seu pré-conhecimento da história. Quem lê Mônica, quem conhece a historinha do Cebolinha, do Cascão e etc., que vai saber responder. Não é nessa tirinha da apostila, tá bom? Number 5. Qual conselho a Magali dá à Mônica? O conselho é dado no fim da história, no último quadrinho. E mesmo que você não saiba traduzir, dá para imaginar. Mas a tradução tá fácil. Voltem lá para vocês verem. Olha, a Magali fala para ela, então é só pegar o dicionário, né? Ou se não usar o Google Translator para traduzir, tá? Então aqui ela dá um conselho muito esperto para ela, tá? Então, aqui, ó, a principal fala desse conselho tá aqui, ó. Don't stop doing the rabbit trick. You lose your whole audience. A principal fala dela é essa, tá? Então, se atentem a isso, ok? E assim a gente finaliza a week number 2 e vamos para a week number 3. Aqui, ó, Pics of the Earth, né, figuras, né, imagens, né, fotos sobre a Terra. Lembrando que Earth é Terra, planeta. É a Terra com letra maiúscula, digamos, né, é o planeta, tá? É o mundo, ok? Agora, vamos lá. Picture, não é bem pintura, é figura, imagem, foto, tá? Aqui temos algumas palavras em negrito, sublinhadas, e aqui abaixo tentou explicar um pouco delas para vocês, ó. Launch. To start something, começar algo, iniciar algo. Feature, to have something, ter algo. Polychromatic, né? Polychromatic, que é colorful, colorido. Objective, something which you want to achieve, né? Algo que você deseja alcançar, ter, né? Solar wind, a flow of charged particles from the sun. São as partículas, né, do Sol lá, né, que vem do Sol. Crucial, very important, algo muito importante, super importante. Aqui abaixo, na question number 1, pede para relacionar as duas colunas, considerando o significado dos termos conforme aparecem destacados no texto. Ô, pessoal, essa aqui é de graça, porque ele deu o vocabulário de uma forma que você já consiga responder a número 1. Então, nem vou ficar explicando muito não, porque se você ler o vocabulário, você vai saber fazer a número 1, tá? O que a NASA lançou? Sem ler o texto, pensemos. O que a NASA lança? Pensem aí. Mas aí eu posso botar lá no texto. Porque aqui, ó, vai falar. O que a NASA? Procurem aqui a palavra NASA, tá? Aí vai falar que a NASA lançou tal coisa, por quê, tá? Então, pesquisem aí, ok? Tem que traduzir o texto para saber o que a NASA lançou. Number 3. A câmera que mostra as imagens ao vivo está a 1 milhão de milhas de distância da Terra. Sabemos que uma milha equivale a 1,6 quilômetros, né? Mais de 1,5 km, né? Aproximadamente. A quantos quilômetros de distância do nosso planeta né, está dessa câmera? O que acontece? Se está falando que está a 1 milhão de milhas, então você vai fazer uma multiplicação, você vai usar a matemática aqui. 1 milha é igual a 1,6. E 1 milhão? Então você vai fazer a multiplicação. Você vai o quê? Pôr para mais, tá? Então façam os cálculos aí. Aí depois você responda abaixo. Coloquem, né, o número o número em forma numérica e por extenso. E se possível em inglês e português, tá bom? Qual é o objetivo desse projeto da NASA? Tá? Lembrando que aqui fala, né, tipo, the project's objective, a palavra objetivo tá até em negrito, para você achar essa resposta fácil. Então, essa frase aqui já é a resposta,
Tá? Essa frase aqui já te conta, ó. The project's objective is to maintain real-time solar wind monitoring. Aqui tá separado, mas deve ser por algum motivo. Which is crucial for weather alerts and forecasts. Então, tô falando que, né, o objetivo do projeto é manter, né, um tempo real, né, do solar wind, né, que é da questão, né, da poeira do sol lá e tal. Monitorando, né, sendo monitorada, tá? Que é crucial para o tempo, né, para alerta, né, de tudo que acontece aqui na Terra, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Por que fazer um monitoramento dos ventos solares em tempo real é importante? Acabei de falar, e o final de onde você acha o objetivo, você acha o porquê de se fazer esse monitoramento, tá bom? Vamos lá. Não deixe de traduzir o texto. Quanto mais palavras você aprender, melhor é, tá bom? Deixe-me ver. Eu vou até voltar. Eu estava descendo para a semana número 4, mas deixe-me ver se tem alguma palavra importante, se tem alguma outra informação que eu deveria passar para vocês, tá? Deixe-me ver. Deixe-me ver. Aqui a palavra Earth está em letra maiúscula, mas é a Terra, planeta. Para falar de terra, solo é land, L-A-N-D, land, ok? Between é a palavra entre, não é entre de entrar, de estar entre duas coisas, tá? Other, outros, outras, ok? Maintain, manter, né? Eu já falei. Monitoring, monitorar. O it é o que quando tem opções, tá? Deixa-me ver. Eat quer dizer cada, tá? Each day, cada dia, tá? Aqui tem a palavra will. Will, a palavra coloca os verbos no futuro. Showing, mostrando, ok? Deixa-me ver. São só essas, tá? Que eu posso ajudar vocês. Não deixem de traduzir, o texto é pequeno e super simples, tá bom? As outras palavras um pouco difíceis já vieram no vocabulário, tá bom? Week number 4. Words in the news. Palavras nas notícias. New York's view from the top. Né? Nova York é vista, né, do topo, ok? A origem dessa visão é do topo. Por isso que tem a palavra from, para mostrar a origem, tá? E cuidado, words não tem L, então quer dizer palavras. Se tiver a letra L, vai ser mundo, né? É diferente, tá? Aqui esse apóstrofo S não é posse, é o verb to be. Deixa eu ver. Ah, não, desculpa. É a posse mesmo, sorry. Então, aqui, ó, é a vista, né, a visão de Nova York, tá? Esse apóstrofo S, quase confundi vocês, so sorry, tá? Esse apóstrofo S aqui para mostrar que algo é de Nova York, que algo pertence a Nova York. Então, nesse caso aqui, não é o verbo to be, é para mostrar que a visão, a vista é de Nova York, tá? E ela foi feita do topo, por isso que tem o from aqui, tá? Aqui tá, episode, né, 15/05/27. Né? 26 May 2015. Então, tá falando aqui da data, o episódio e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Aqui temos palavras em negrito, que nem antes, temos palavras cognatas, temos nomes próprios, tem o vocabulary. O vocabulário tá explicando em inglês, mas eu vou dar essa ajudinha para vocês. Hemisphere, tá? Here, half of the earth. Quer dizer que é a metade da Terra. Então, tem que ter o hemisfério norte e hemisfério sul. Flashes by. Appears for a short time and then disappears. Flashes by, ou seja, aparece por um curto período, por pouco tempo, digamos assim, e então desaparece, então some, né? Inevitably, unavoidably, quer dizer que é uma coisa inevitável, né? Tipo assim, uma coisa que não tem como evitar, que não tem como fugir, tá? Trauma, here. Aqui tá falando o quê? Shock. Quando esse here é no texto, tá? Esse here aqui quer dizer que é esse sentido no texto, tá?
Shock caused by a deeply disturbing experience. Então, tô falando que é um choque que é causado por essa experiência, né? Por esse distúrbio, né? Profundo que acontece, né? Tá falando, todo trauma é através de uma experiência, às vezes não tão boa, né? Landmark, a building or site which helps to identify a place. Então, é um prédio ou um site que ajuda a identificar um lugar, um local, né? Então, é algo que ajuda a mostrar ou identificar alguma coisa, ok? Vamos lá. Aqui fala, ó, de datas, tá? Então, tem números aqui que ajudam, igual eu falei, nome próprio, então fiquem atentos aí às palavras que vocês já conhecem, né? Olhem a fonte, olhem a imagem, tá bom? Relacione as duas colunas considerando os significados dos termos conforme aparecem destacados no texto. Novamente, uma pergunta gratuita aqui para vocês, tá? Porque que tá bem ajudando vocês a responder aqui, tá? O vocabulário ajuda a fazer número 1. Number 2. De acordo com o texto, qual importante edifício de Nova York é mostrado com destaque na foto? Vamos voltar à foto. Tá? Tem aqui esse edifício super alto, tá? Aí aqui, Erika, eu não consegui identificar. Aí, ó, skyscraper é o edifício, né? O arranha-céu, tá? O que acontece? Logo após a palavra skyscraper, a gente pensa que vai se referir ao nome. Então, o World Trade Center, que é um dos mais famosos edifícios dos Estados Unidos, né? Que eram as Torres Gêmeas, tá bom? Pesquisem sobre isso e traduzam o texto para entender melhor do que se trata, tá bom? Number 3. Quantos andares esse edifício tem? Ou tinha, enfim, tá? Pesquisem aqui no texto, tá? Os numerais, tá? Pesquisem aqui, tá? Falando aqui pra gente. Aqui a questão do o World Trade Center é um edifício que existia, mas, tá? Essa foto, esse texto tá falando de uma coisa que ainda existe. Tá falando de uma coisa que ainda tem. Tá? Então, this is the Freedom Tower in New York. The tallest building in the Western Hemisphere is now open to visitors. Então, tá mostrando um prédio que existe e que ele meio que se remete a um prédio que existia. Então, esse nome aqui é de um edifício que existia. Mas a foto, né, até acho que eu tô confundindo vocês um pouco agora, né? É do edifício que fala aqui na primeira frase. This is, né? Este é, isto é. Então, estou apresentando a vocês, estou mostrando a vocês, tá? Então, aqui a foto vai mostrar um edifício, ela mostra um prédio, tá? Então, ó, this is the Freedom Tower in New York, tá? E ele remete a esse outro edifício que eu falei para vocês, tá? Então, fala de um edifício, mostra um edifício, mas ele relembra, né? Ele fala de outro também que já existiu, tá? Eu, sem querer, fiz uma confusãozinha para vocês. So sorry. Quantos andares, que nem eu falei, só pesquisar, né, os numerais. Esse edifício foi construído no lugar de qual outro prédio? Lembra que eu falei? Existe um edifício, é o que foi perguntado, né, no número 2. E ele foi construído no lugar de outro, que não existe mais, que eram as Torres Gêmeas. Mas qual que é esse edifício? Tá escrito lá, que eu também já falei para vocês. Number 5. Segundo o texto, quando aconteceram os eventos trágicos e traumáticos no local? Procurem por datas. Datas são números e meses. Aí vocês já vão saber como responder. E assim finalizamos o PET número 5. Ele tá bem simples, bem prático, bem fácil. Que nem eu disse, eu ia tentar ser o mais breve possível. Né? Quem tiver mais curiosidade sobre vocabulário, né? Me chamem que eu ajudo vocês, tá? Freedom, liberdade. Tower, torre. Tallest, mais alto, tá? O maior. Building é o edifício, é o prédio, tá? Deixe-me ver. Visitors, visitantes. Think é o verbo pensar, achar, mas não é o achar de encontrar, não. É o achar, tipo assim, eu acho isso, de pensar, de imaginar, tá? But, mas, those, aqueles, aquelas.
Feel, sentir, vem de sentimento, tá? As outras coisas estão aqui no vocabulário ou sugiro que vocês traduzam para aprender mais. Com o dicionário, com a internet, vocês vão aprender muito. E eu estou à disposição para você, meu aluno ou não, me chamar para eu ajudar vocês. Combinados? Se liga na minha dica, bons estudos, ó, e aguardo vocês. Façam tudo direitinho. Kisses, bye bye. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram do nosso tema de Halloween? E do vídeo, gostaram? Espero que a nossa aula de hoje tenha ajudado muito a todos vocês. Happy Halloween! Bye, bye! Se liga na minha dica!